Olá! Hoje vamos mergulhar num dos temas centrais do direito de família, o direito a alimentos. A proposta aqui é ir além do superficial, é fazer uma análise material profunda, explorando não só os fundamentos, mas principalmente as interpretações mais sofisticadas e recentes dos nossos tribunais superiores, que são as que realmente moldam o direito no dia a dia. Bom, para começar, um ponto fundamental. Quando a gente fala em alimentos no direito, a ideia é muito mais ampla que só comida, né? Com base em doutrinadores clássicos como Orlando Gomes e Maria Helena Diniz, o conceito abrange todo um conjunto de prestações. Alimentos são tudo aquilo que é necessário para uma vida digna, o que inclui, claro, saúde, educação, moradia e até mesmo lazer e cultura. E por que existe essa obrigação? Qual é a sua raiz? O fundamento, como bem aponta a jurista Maria Berenice Dias, é o princípio da solidariedade familiar. E atenção, isso não é só uma ideia bonita. Esse princípio é um dos objetivos fundamentais da República, está lá no artigo 3º da Constituição. Então, é a viga mestra de todo esse sistema. Para a gente organizar o raciocínio, nossa análise vai seguir 5 grandes eixos. Vamos começar pelos fundamentos e conceitos. Depois, vamos entender o famoso trinômio da fixação. Na sequência, vamos ver quem são os sujeitos dessa relação obrigacional, mergulhar em julgados importantíssimos e, por fim, analisar o ciclo de vida dessa obrigação, quando começa, quando termina e como se transmite. Então, vamos lá. Começando pelos fundamentos, vamos aprofundar um pouco a natureza jurídica dos alimentos e, principalmente, diferenciar as espécies que o nosso ordenamento jurídico reconhece. Essa distinção é essencial para entender como o direito vai ser aplicado em cada caso concreto. Olha, aqui a gente tem uma distinção que é crucial. A regra geral, prevista no artigo 1694 do Código Civil, são os chamados alimentos civis ou congruos. O objetivo deles é manter a condição social de quem recebe, o padrão de vida. Já a exceção fica por conta dos alimentos naturais ou indispensáveis, que se limitam ao estritamente necessário para a subsistência. E eles se aplicam, por exemplo, em casos onde a necessidade de alimentos decorre de culpa de quem os pede. Certo, mas na prática, como é que o juiz chega no valor da pensão? Essa fixação não é aleatória, ela segue um critério técnico, um verdadeiro tripé que a gente conhece como trinômio alimentar. Historicamente, a gente sempre ouviu falar do binômio necessidade de quem recebe versus possibilidade de quem paga. Hoje, tanto a doutrina quanto a jurisprudência consolidaram a ideia de um trinômio, adicionando a proporcionalidade como um vetor de equilíbrio. Então, o juiz precisa analisar esses 3 pilares para encontrar um valor justo. E falando em valor, um ponto jurisprudencial importantíssimo. O STJ, no julgamento do tema 192, pacificou o entendimento de que a pensão alimentícia incide sim sobre o 13º salário e o terço de férias, porque são verbas de natureza remuneratória. Agora que a gente já entendeu o que e o quanto, vamos ver o quem. Quem tem o direito de pedir e, do outro lado, quem tem o dever de pagar. A obrigação alimentar é marcada pela reciprocidade. Ela existe, claro, de forma primária entre pais e filhos, mas ela se estende também a ex-cônjuges, ex-companheiros e entre parentes em linha reta, ou seja, ascendentes e descendentes. E além disso tudo, a lei ainda criou uma hipótese super específica, que são os alimentos gravídicos. Essa pergunta é muito frequente e sempre gera controvérsia. O que acontece se a obrigação principal, que é dos pais, não pode ser cumprida, seja total ou parcialmente? Aqui, o ponto-chave é o seguinte: a responsabilidade dos avós, a chamada obrigação avoenga, não é direta nem solidária, com a exceção do que prevê o Estatuto do Idoso. Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, ela é subsidiária e complementar. O que isso quer dizer na prática? Que os avós só podem ser chamados ao processo se ficar muito bem provado que os pais não têm condições de arcar com o sustento. A Lei 11.804 de 2008 trouxe uma proteção que é fundamental: os alimentos gravídicos. Através deles, a mulher gestante pode pedir ao suposto pai um auxílio para cobrir as despesas da gestação. E um detalhe processual relevante: para a fixação desses alimentos, bastam indícios de paternidade. Depois do nascimento com vida, eles são automaticamente convertidos em pensão alimentícia em favor da criança. Com a evolução da sociedade e dos arranjos familiares, uma questão supermoderna começou a bater à porta dos tribunais. E os nossos pets? Existe pensão alimentícia para eles? A resposta do STJ, num recurso especial bem emblemático,
Foi um não categórico. E por quê? Porque a obrigação alimentar está baseada na solidariedade familiar. É um instituto do direito de família. Já as despesas com animais de estimação, segundo o tribunal, decorrem do direito de propriedade. Isso, claro, não impede que as partes, por vontade própria, façam um acordo para dividir esses custos. Bom, agora a gente entra talvez na parte mais fascinante da nossa análise. Ver como os tribunais aplicam esses princípios a situações da vida real. Casos concretos que desafiam uma interpretação literal da lei. Pensem comigo nessa situação que foi julgada pelo STJ. Um casal se divorcia e a pensão para a ex-esposa é fixada por 1 ano. Só que, por liberalidade, o ex-marido continua pagando. E não por 1 ano, mas por mais de 25 anos. Décadas depois, ele decide parar. A pergunta é, ele poderia? Afinal, a obrigação legal já tinha acabado há muito tempo. Para resolver essa encruzilhada jurídica, o tribunal recorreu a 2 institutos que derivam diretamente do princípio da boa-fé objetiva, a suprécio e a surrectio. De forma bem simples, a suprécio é a perda de um direito porque ele não foi exercido por um longo tempo, e como um espelho disso, a surrectio é o surgimento de um direito para outra parte, com base nessa prática que se repetiu e na confiança que ela gerou. E a decisão do STJ nesse caso foi realmente paradigmática. O tribunal entendeu que o ex-marido, ao não exercer o seu direito de parar o pagamento por tanto tempo, perdeu esse direito, ou seja, ocorreu a suprécio. E, em contrapartida, ele gerou na ex-esposa a legítima expectativa de que o auxílio continuaria, fazendo nascer para ela um novo direito, a surrejectio. Ou seja, a boa-fé e a proteção da confiança criaram uma nova obrigação. Para fechar nosso roteiro, vamos abordar o ciclo de vida da obrigação alimentar. Quando ela realmente começa, como ela pode ser modificada e, finalmente, como ela se extingue. Vamos pontuar aqui o ciclo completo. Primeiro, o início. Os alimentos são devidos desde a data da citação no processo. Segundo, eles não são imutáveis. Podem ser revistos a qualquer momento se houver mudança na situação financeira de uma das partes, com base na famosa cláusula rebus sic stantibus. Terceiro, a cessação. É fundamental lembrar da súmula 358 do STJ, a maioridade por si só não acaba com a obrigação. E, por fim, a transmissão. Por ser uma obrigação personalíssima, ela se extingue com a morte de quem paga. Mas, e aqui está o detalhe de grande relevância, as dívidas que já venceram até a data da morte não somem. Elas se transmitem ao espólio, que tem o dever de quitá-las, claro, nos limites da herança. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A gente viu a solidariedade familiar sendo expandida e reinterpretada pela jurisprudência para se adaptar à realidade. A pergunta que fica no ar é: à medida que as nossas estruturas familiares continuam a evoluir, até onde esse dever de solidariedade vai se expandir no futuro? É uma questão em aberto para o direito de família. Bom, se essa análise mais densa sobre o direito a alimentos foi útil, se ajudou a organizar as ideias, fica o convite. Se inscreva no canal e deixe seu like. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo jurídico aprofundado e atualizado. Até a próxima!